Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre Mesopotâmia e Egito. Vamos ver algumas características aí da civilização mesopotâmica e da civilização egípcia no mundo antigo. Bem, a Mesopotâmia, ela se localiza no Oriente Médio, não é? Na Ásia, mais propriamente na Ásia Menor, nessa região sombreada aqui que recebe o nome de Crescente Fértil. Crescente fértil porque tem o formato de uma lua crescente, não é? E essa região, devido à fertilidade do solo, fez com que alguns povos se fixassem nesse local e passassem a desenvolver é, a sua própria cultura, sua própria economia, e é isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Então, corresponde a Mesopotâmia e o Egito, não é? Corresponde a essa região aí do Crescente Fértil. A Mesopotâmia corresponde hoje é, ao atual, aos países como Iraque, parte da Jordânia, Israel, Síria, Líbano, o próprio Kuwait, tá bom? Vamos lá ver algumas características da Mesopotâmia. Mas antes disso, vamos entender o significado dessa palavra. Bem, a palavra Mesopotâmia, ela é de origem grega e ela significa terra entre dois rios, não é? O rio Eufrates e o rio Tigre, tá bom? Então, terra entre dois rios, meso entre potamos, rios, terras entre dois rios. E aqui no nosso mapa nós podemos visualizar alguns povos que ocuparam essa região, que se fixaram nessa região, não é? Como nós vimos na imagem anterior, eles se fixaram devido à fertilidade do solo. Nós temos então os assírios, os acadianos, né? Os acádios, os sumérios, os caldeus, os amoritas, e esses povos, eles fundaram cidades, não é? Que nós conhecemos como cidades-estado, que são cidades independentes. Mas em determinado momento na história da Mesopotâmia, vão surgir alguns impérios, beleza? Bem, os povos que habitaram a Mesopotâmia, destaca-se os sumérios, tá? Eles são responsáveis por criar ou fundar as primeiras cidades da Mesopotâmia por volta de 3.500 a.C. Eles também criaram um tipo sofisticado de escrita que é chamado de escrita cuneiforme, não é? Ela inicialmente é uma escrita pictográfica, ou seja, que trazia imagens para representar é, as coisas, não é? E depois ela passou a se tornar cada vez mais complexa, se tornando uma escrita ideográfica e posteriormente uma escrita fonética. O que significa isso? Que a escrita cuneiforme ela passou a ter a capacidade de representar ideias abstratas, não é? Inicialmente ela representava ideias, objetos concretos, não é, para solucionar problemas práticos, e posteriormente ela passou a representar coisas abstratas, ideias abstratas, como amor, saudade, tristeza, felicidade e por aí e daí em diante, né? Então, ela foi adotada pela maioria dos povos. Ela é escrita cuneiforme, ela recebe esse nome porque os sumérios usavam uma espécie de cunha para fazer desenhos em blocos de argila. E, posteriormente, esses blocos eram colocados para secar. Tá bom? Então, a escrita cuneiforme ela foi uma invenção suméria extremamente importante, porque a partir daí foi possível organizar, por exemplo, a cobrança de impostos, a dinâmicas das cidades, e daí dessa organização, não é, permitiu com que essas cidades se desenvolvessem, não é?
registrar as práticas comerciais, a cobrança de impostos, enfim. Bem, nós temos depois os acadianos, que habitaram a Mesopotâmia entre 2340 e 2000 a.C. Eles são os responsáveis por conquistar as principais cidades sumérias, não é? Ur, Uruk, Lagash e Eridu, tá bom? Nós temos uma importante figura nessa época, que foi o Sargão, Sargão o Grande. Ele foi o primeiro imperador da Mesopotâmia. Foi o primeiro a unificar as cidades-estado lá na Mesopotâmia. Aqui abaixo nós temos uma representação da cidade de Acádia e aqui uma escultura do imperador Sargão. Temos também, na Mesopotâmia, os babilônicos, que governaram a Mesopotâmia através do rei Hammurabi. Ele foi um importante rei porque ele foi o primeiro a construir um código de leis, não é? Organizar e padronizar um conjunto de procedimentos jurídicos. Ele é o responsável por criar o primeiro código de leis da história da humanidade, chamado de Código de Hammurabi. Esse código ele tinha o princípio de Talião, que é aquele olho por olho, dente por dente. Ou seja, esse princípio significa que se uma pessoa cometesse um crime, ela teria uma punição equivalente ao crime que ela cometeu, não é? Então vejam bem, o Código de Hammurabi ele abrange várias esferas da vida das pessoas, como por exemplo o comércio, regulava a propriedade, os direitos da mulher, a herança, a família, a escravidão e outras relações sociais. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Significa que se uma pessoa comete um crime, ela vai receber uma punição equivalente a esse crime. Bem, de um modo geral, a organização social na Mesopotâmia, ela seguia um princípio hierárquico, não é? Nós temos aí reis na Mesopotâmia, monarcas, não é? Então, olha só. Inicialmente nós temos o rei, em seguida teríamos os militares e sacerdotes, os comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Então, era uma sociedade rígida, não é? Hierárquica, aí uma estrutura extremamente rígida. Religiosidade na Mesopotâmia. Bem, na Mesopotâmia existe uma variedade de deuses, não é? Isso significa que uma sociedade que tem mais de um deus ou que cultua mais de um deus, ela é uma sociedade politeísta, beleza? Não se esqueçam disso. Então, na Mesopotâmia, o princípio é esse, o princípio do politeísmo, né? Então, os deuses, os povos da Mesopotâmia, sumérios, acádios, assírios, eles acreditavam que os deuses eles interferiam diretamente na vida das pessoas, como, por exemplo, através da manipulação dos elementos da natureza, como o sol, a chuva, as secas, a fertilidade, a vida, a morte. Então, os deuses, eles tinham atribuições humanas, como, por exemplo, ter sentimentos como inveja, o ódio, o amor, não é? E na Mesopotâmia não há, como nas sociedades egípcias, por exemplo, a ideia de vida após a morte. Beleza? Vocês têm aqui duas representações de dois deuses que eram cultuados na Mesopotâmia, não é? O deus Marduk, não é? Duas representações aqui. Marduk, considerado o deus da vida, o deus da luz, do sol, não é? E a deusa Ishtar, que é a deusa da guerra e da fertilidade. Bem, os templos, as construções religiosas construídas pelos povos da Mesopotâmia são chamadas de zigurates. Então, os zigurates, eles são construções religiosas, bom?
Então, aqui embaixo nós temos a imagem de um zigurate. Bem, na Ásia Menor, nós temos lá a Mesopotâmia, no Oriente Médio. Já no continente africano, no nordeste do continente africano, nós temos uma outra civilização contemporânea à civilização mesopotâmica, que é a civilização egípcia, que se desenvolveu, assim como os povos lá da Mesopotâmia, graças à presença do rio Nilo, não é? O Egito foi considerado por Heródoto, que é considerado o primeiro historiador, como uma dádiva do Nilo, um presente que foi dado aos egípcios, né? Devido à fertilidade do solo. Então, muitos aspectos da vida dos egípcios giram em torno do rio Nilo. Tamanha a importância que o rio Nilo tinha para essa civilização. Bem, a história do Egito Antigo, ela costuma ser dividida em três partes, não é? Antigo Reino, Médio Reino e Novo Reino. No Antigo Reino, é o processo de centralização, de concentração do poder político nas mãos do faraó, tá bom? E essa concentração de poder nas mãos do faraó, ela só foi possível através de um longo processo de unificação das aldeias. Essas aldeias eram chamadas de nomos, e os nomarcas foram perdendo a sua influência, o seu poder, e esse poder foi cada vez mais concentrado nas mãos do faraó, que se tornou não apenas dono de todas as terras do Egito, mas também era considerado e cultuado como um deus. Depois nós temos o Médio Reino, que consiste na expulsão dos povos estrangeiros que o Egito passou durante o Antigo Reino, não é? Algumas disputas internas entre os nomarcas acabaram enfraquecendo o governo no Antigo Reino e levou a invasões de povos estrangeiros, não é? No Médio Reino é o processo de expulsão desses povos e a retomada do poder nas mãos do faraó. Porém, disputas e conflitos internos novamente acabaram provocando o enfraquecimento do Médio Reino e a invasão de povos estrangeiros. No Novo Reino, é marcado pela expulsão de um povo chamado de Ixos, não é? E esses conflitos internos novamente reaparecem e facilitam a invasão de outro povo, que é o povo persa. Beleza? Então, Antigo Reino, Médio Reino e Novo Reino fazem parte aí da linha do tempo da história do Antigo Egito. Bem, como nós vimos, o Egito ele se localiza no norte da África, não é? E sua ocupação ocorreu há cerca de 10 mil anos atrás. Né? Então, essa fixação de povos nas margens do rio Nilo resultou num processo de sedentarização por volta de 5.000 antes de Cristo, não é? O fator natural aí, o fator ambiental, foi aquele da fertilidade do solo que permitiu o desenvolvimento dessa civilização. Daí a criação de animais e a prática da agricultura. Beleza? Então, o rio Nilo foi extremamente importante porque, a partir daí, das águas e das cheias, não se tinha apenas a fertilidade do solo, mas água em abundância, alimento, e foi possível construir diques, canais de irrigação, reservatórios para os períodos de seca, e assim as pessoas foram se adaptando a esse novo ambiente. A criação de canais de irrigação e drenagem do solo foi, portanto, então, né, determinante para o desenvolvimento dessa civilização. Nós temos também a formação das primeiras comunidades, que foi aquelas que eu falei para vocês anteriormente, né? Lá no Antigo Reino. São essas nomos que vão passar aí por um processo de unificação e que dará origem a um reino unificado governado pelo faraó. Práticas religiosas. Bem, os egípcios, eles eram
politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Então, deus da fertilidade, deuses da chuva, o próprio rio Nilo era considerado uma divindade, o faraó, não é? Nós temos o deus Anubis, o deus da morte, nós temos Ra, que é o deus do sol, e daí por diante, né? Os egípcios acreditavam, assim como os mesopotâmicos, que os deuses interferiam diretamente na vida deles. Então, o controle dos fenômenos da natureza, né, como a chuva, o sol, a noite, o dia, a fertilidade do solo, as secas, as enchentes, eles acreditavam que eram um efeito da ação dos deuses, beleza? Então, os deuses interferiam diretamente na vida dos egípcios, segundo essa compreensão, tá bom? No Egito, já para os egípcios, há a crença, né, na vida após a morte. Vamos ver com mais calma depois o processo de mumificação, que era um processo de conservação dos corpos, porque os egípcios acreditavam que eles retornariam dos mortos em algum momento da história. Então nós vimos lá, o processo de unificação das aldeias consistiu na criação de dois reinos, o Baixo Egito e o Alto Egito, não é? Então, com a criação de um Estado unificado, com a unificação das nomos, nós temos o faraó Menés sendo coroado como primeiro faraó do Egito. Então, há nas mãos do faraó a concentração do poder, a autoridade religiosa, judicial, administrativa, não é, no Egito. O governo, então, quando um governante ele é considerado um deus e também um governante, nós dizemos que é um governo ou um estado teocrático. Teo, Deus. Kratia, governo. Tá bom? Então, o Egito tem um tipo de governo teocrático, porque o faraó ele é, ao mesmo tempo, uma autoridade política e uma autoridade religiosa. Então, o faraó ele concentra o poder político, o poder jurídico, o poder religioso e o poder administrativo. Abaixo do faraó, na sociedade egípcia, nós temos os sacerdotes, responsáveis por organizar os cultos, as cerimônias, a administração dos templos religiosos, o conhecimento matemático, geométrico, da astronomia. Então, os sacerdotes é que vão cuidar da rotina dos templos e também da parte do conhecimento. Os nobres também faziam parte da elite da época, não é? E consistiam nos parentes do faraó e os chefes das antigas famílias tradicionais egípcias. Temos também a elite do corpo militar com altos cargos no exército e os escribas, que sabiam ler, escrever e fazer os cálculos. Bem, abaixo dos nobres, nós temos os camponeses, que era grande parte da população. Eles viviam em péssimas condições, condições precárias, e eram obrigados a pagar impostos para o Estado. Temos também os artesãos, que faziam as roupas, né? As pinturas, as joias, móveis, os carros de guerra, os barcos, etc. E temos também os escravos, que em sua maioria eram prisioneiros de guerra. Beleza? Bem, como os egípcios eles acreditavam na vida após a morte, eles acreditavam que a alma retornaria ao corpo em um determinado momento, não é? Havia uma prática cultural de conservação, de preservação dos corpos, não é? Então, os sacerdotes eles retiravam os órgãos da pessoa, os órgãos internos, depois colocavam em potes, em recipientes, né, em jarros, e o coração que era considerado o centro da inteligência, permanecia no corpo. Os sacerdotes então lavavam os corpos com especiarias, com óleos, com ervas aromáticas e acrescentavam o natrão, que é uma espécie de sal. E o corpo ficava ali conservando no natrão por cerca de 40 dias. Posteriormente, o corpo era desidratado, né, e embrulhado em faixas de linho e colocado em um caixão de madeira, como esse que vocês estão vendo aí na imagem. Aqui nós temos a imagem de uma múmia, não é? E aqui nós temos os caixões e as múmias lá
no seu interior. Bem, a maioria das pessoas, elas não tinham acesso a esse processo de mumificação, porque era muito caro e muito sofisticado. Então, optava-se por uma mumificação mais simples, tá? Em que os órgãos internos não eram retirados do corpo. Beleza? Então, nem todos tinham acesso a esse processo de mumificação. Beleza? Tranquilo? Trouxe aqui uma questão para a gente pensar aqui junto, para a gente identificar algumas ideias da nossa aula. Quais dos principais povos da antiguidade habitaram a região da Mesopotâmia? Os egípcios, gregos e romanos e hunos? Claro que não. Nós vimos que os egípcios, eles ocuparam o nordeste da África, não é? Eles não ocuparam a Mesopotâmia. Os babilônicos, assírios, sumérios, caldeus, amoritas e acádios? Sim, esses são povos que habitaram a Mesopotâmia. Beleza? Pessoal, vou encerrando por aqui. Um forte abraço para vocês. Continuem se esforçando, continuem estudando e até a nossa próxima aula.